Os 10 principais lançamentos de carro em 2023 são eles que vêm para a pista hoje. Minha gente, 2023 vai ser um ano com muitos importantes lançamentos no mercado automotivo brasileiro. E antes de a gente começar a falar sobre isso, deixa eu aproveitar de fazer aquele pedido de sempre. Se você está chegando agora no canal e se achar que vale a pena, ajuda nós, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, deixa lá na playlist se você quer ver só os vídeos do quadro que vem para a pista, todos os vídeos do canal, enfim. A gente está tentando fazer um conteúdos, né, muito batutas, como diria a gíria dos anos 50, do seu avô, aqui para vocês. Já aproveita, deixa um comentário no vídeo, diz se você concorda com a lista, se discorda, que carro que eu deixei de colocar, que você colocaria, enfim. Participa, desde que você participe com respeito, não xingue a mãe de ninguém, tá tudo liberado. E então deixa o seu comentário também, deixa o seu joinha no vídeo e bora agora falar então sobre esses lançamentos. Lembrando, um outro lembrete, que isso aqui é uma lista, não é um ranking, então eu não tô aqui colocando, esse é o principal, esse é o segundo principal. Não, aqui a gente vai tentar seguir uma ordem mais ou menos cronológica, porque nem todos os lançamentos vão ser exatamente nesses períodos, às vezes pode acontecer atraso ou mudança de cronograma e tudo mais. Tem carro que a fabricante ainda não informou exatamente quando chega, então a gente vai tentar formar uma ordem meio cronológica que pode estar certa ou não. Olha só que coisa bonita. Um outro critério é que a gente vai privilegiar produtos totalmente novos ou trocas de geração. Então facelifts devem ficar de fora aí desta lista. Combinado? Então agora bora falar sobre estes 10 principais lançamentos. Número 1, Volkswagen Polo Track, que começa já desmentindo o último critério que eu falei, né? Porque ele não é uma nova geração de nada, nem um produto totalmente novo. Ele é um Polo, um carro que a gente já conhece, já existe no Brasil. Por que ele é importante? Porque ele é o substituto do Gol na gama da Volkswagen. Ele é o novo carro de entrada da Volkswagen no Brasil, posicionado abaixo do novo Polo. Por isso mesmo ele tem um visual exclusivo que você está vendo aí na sua tela. E esse carro vai começar a ser produzido pela Volkswagen agora em janeiro, lá em Taubaté, no interior de São Paulo, né, que é a fábrica que fazia o antigo Gol. E ele vai promover a estreia da plataforma MQB A0 lá na planta de Taubaté. Como eu falei, ele é derivado diretamente do Polo, tem as mesmas medidas do Polo, né, tirando ali questões de para-choque, dianteira e traseira e tudo mais que mudam um pouquinho. Tem o mesmo interior do Polo, só que mais simples, né, com um acabamento simplificado. Motor 1.0 MPI de 77 e 84 cavalos de potência com gasolina e etanol, respectivamente. Câmbio manual de 5 marchas. Como eu falei, é um carro que é para ser um novo carro de entrada da Volkswagen no Brasil. Por enquanto ele vai ser vendido só com um motor 1.0 aspirado, bem simples aí em termos de equipamentos, né? Vai ter, enfim, rádio, 4 airbags, o básico aí que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Muito foco para venda para frotistas e preço em R$ 79.990, já anunciado pela Volkswagen. Esse carro deve em breve aí entrar em pré-venda e o lançamento efetivo nas lojas deve acontecer em fevereiro. Número 2, nova Chevrolet Montana. A Mobiauto já conheceu, inclusive, a terceira geração da picape. Vamos colocar o cardzinho aqui em cima para você ver tudo que falamos sobre ela. A gente já desvendou, inclusive, a capacidade de carga de 600 quilos, falou do motor, do truque na suspensão traseira dela, que vai ser mais simples que a da Toro, Oroch, posicionamento, dimensões, enfim, tá tudo nesse vídeo. A produção já começou, será em São Caetano do Sul, né? Está sendo em São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, e ela é uma picape compacta média. O porte dela é muito parecido com o da Renault Oroch, mas ela vem para brigar com as versões de topo da Fiat Strada, com a própria Oroch e com as versões de entrada da Fiat Toro. Vai tentar matar 3 coelhos numa cajadada só, a nova Montana. A plataforma GEM, que é a mesma do Tracker, muitos elementos inclusive dela vêm herdados do Tracker. Motor 1.2 turbo flex de 133 cavalos com etanol e 132 cavalos com gasolina em todas as versões. A nova Montana já foi colocada em pré-venda nas versões automáticas, né? Nas versões LTZ e Premier automáticas ali na faixa de 135 a 145 mil reais. Essas versões são as que chegam nas lojas
em fevereiro já estão sendo produzidas. Um pouquinho depois, acho que em março provavelmente, devem chegar as opções LS e LT com câmbio manual também de 6 marchas para completar a gama aí mais baratas na faixa ali de 100 a 130 mil reais. Número 3, novo Nissan Sentra. O Sentra de nova geração finalmente vai chegar ao Brasil. Já faz tempo que esse carro está sendo cotado e ele vem importado do México. É o primeiro carro desta lista, portanto, importado. O lançamento dele deve acontecer agora em janeiro ainda, no final de janeiro, e a chegada do primeiro lote acontece ao longo deste primeiro semestre. É um sedã médio, então ele briga com Corolla, briga com a nova geração do Civic, com o Chevrolet Cruze, enfim. E a plataforma dele é a CMF da aliança Renault-Nissan, CMF C/D, para carros médios ou grandes. A grande surpresa é que o novo Nissan Sentra não vai trazer turbo, não vai trazer motor híbrido, nada do que está na tendência. O motor dele vai ser um velho de guerra aspirado a gasolina, um motor de 150 cavalos de potência e 20,2 kgfm de torque. Motor este aliado a um câmbio CVT. Os preços devem ficar entre 140 e 180 mil reais ali em 3 ou 4 versões, que são as versões de sempre da Nissan, Sense, Advance, Exclusive, enfim. E obviamente que aí os equipamentos vão mudar de acordo com o pacote e a gente pode esperar aí um padrão de acabamento bem parecido, um pouquinho superior obviamente com o do Kicks, também em termos de equipamentos desse novo Nissan Sentra. Número 4, já que estamos falando em sedã médio, vamos falar de outro que é o Civic e-Heavy, que é um outro sedã médio que também vai ser lançado agora entre os meses de janeiro e fevereiro. Também vai vir importado, a produção do Civic no Brasil acabou no final de 2021, o que é uma grande pena. E esse novo Civic de 11ª geração vem importado da Tailândia, olha só que coisa. A plataforma é a plataforma do Civic de 11ª geração, A Honda não costuma dar nomes para suas plataformas. E a grande novidade, além da carroceria totalmente nova, do sistema My Honda Connect, que vai permitir aí Wi-Fi a bordo, enfim, várias coisas de conectividade como a gente já tem nos carros da Jeep, da Fiat e da Chevrolet. Além disso, ele vai ter uma motorização híbrida formada por um motor 2.0 aspirado de ciclo Atkinson, que vai ser só a gasolina, 145 cavalos, e um motor elétrico de tração com 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque. Esse motor é o responsável pelas arrancadas e retomadas, o motor térmico só entra ali em velocidades de cruzeiro. A gente já falou, já explicou muito detalhadamente esse sistema, como ele funciona, num vídeo específico sobre esse carro, o Civic e-Heavy. Vamos colocar o cardzinho aqui também em cima para você. E a transmissão é direta no diferencial do motor elétrico e do motor a combustão. É um sistema realmente bem engenhoso. Esse carro, como eu falei, chega ainda neste trimestre, ou ao longo do primeiro semestre, o lote vai chegando e os preços vão ficar entre ali 210, 220 mil reais. O Civic Heavy não deve ser vendido numa gama muito grande de versões, acho que só uma ou duas versões ali para esse carro. Número 5, estamos na metade da nossa lista e o quinto item é o Aval H6. Bom, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve uma surpresa porque o Aval H6 não vai vir só em uma vertente, mas em 3 vertentes. Então, já tem o H6 Premium PHEV, que é um híbrido plug-in, que a Mobi Auto já testou, inclusive. Vamos colocar outro card aqui para você ver o nosso teste completaço, mais de meia hora falando comigo, falando do carro, falo demais, mas enfim. Esse carro a gente testou realmente em detalhes, o H6 Premium, que é o PHEV, com 393 cavalos. Além dele vai ter um H6 Heavy, que é um híbrido convencional, sem recarga externa, com um banco de baterias menor, sem a recarga externa, obviamente, a motorização menos potente, mais focada aí para uso urbano, um uso um pouco mais racional e o preço também menor do que o do PHEV. E além desses dois, a gente vai ter o H6 GT, que vai ser uma configuração coupé, então a carroceria muda, a traseira muda,
A grade e o para-choque dianteiro também mudam, né? Então muda o visual mais agressivo, mais esportivo e, embora ele seja um PHEV também com tração integral, igual o H6 Premium, ele tem mais potência, a GWM ainda não disse quanto, mas a Auto Sport afirma que vão ser 426 cavaletas neste H6 GT com uma pegada mais esportiva. E os preços, a gente pode esperar aí entre 250 mil reais no H6 Heavy, passando de 300 mil no H6 GT, que vai ter inclusive reconhecimento facial, vai ser um carro bem interessante esse H6 GT. Então aqui o nosso número 5 na verdade foi 3 em 1, né? Deu uma roubadinha, podem me julgar. Número 6, nova Ford Ranger, a nova geração da picape média da Ford, com produção na Argentina, uma nova plataforma, compartilhada com a Volkswagen Amarok em outros mercados. No Brasil isso não vai acontecer, mas enfim, essa nova Ford Ranger chega em meados de 2023, a Ford ainda não disse quando, mas deve ser ainda no primeiro semestre. É uma picape média, né? Você já conhece a Ranger, rival de Hilux S10, Amarok, L200, Frontier e Companhia Limitada, e produzida em General Pacheco, uma fábrica lá na Argentina. Essa nova Ford Ranger, além de trocar a carroceria, além de trocar o painel e ter várias tecnologias a bordo, enfim, muita coisa nova nessa picape, ela vai trazer também motorizações inéditas. A gente está falando de um motor 2.0 turbo diesel de 4 cilindros. E esse motor ele tem variantes de 150 cavalos com câmbio manual de 6 marchas ou 170 cavalos com câmbio automático de 10 marchas. E tem também um motor 3.0 V6 de 250 cavalos que viria aí para peitar a Amarok V6, também com um câmbio até 10 de 10 marchas, que é um câmbio, veja só, produzido pela GM, né? É o mesmo câmbio do Chevrolet Camaro, é o mesmo câmbio do Ford Mustang e que vai estar também aí nesta Ranger de nova geração. Preços entre 250 mil e 350 mil reais é a minha estimativa para essa nova geração da Ranger, que vai ter uma ampla gama de versões aí com cabine dupla, cabine simples, enfim, manual, automática, tração 4x2, tração 4x4, como a gente já conhece e espera. Número 7, Citroën C3 Aircross ou Gran C3, enfim, o novo Citroën C3 de 7 lugares, que é um SUV derivado do C3 de nova geração, que a gente já tem no mercado brasileiro desde 2022. Inclusive, já testamos o C3 de nova geração e vamos colocar o cardzinho aqui também. E esse C3 de 7 lugares vai ter a mesma plataforma, CMP, a mesma estrutura basicamente do C3, só que esticado, entre eixos um pouco maior, um espaço traseiro maior, ali um balanço traseiro mais espichado para carregar uma terceira fileira de assentos, suspensão traseira reforçada para aguentar, né, esses dois passageiros extras ali que poderão ir a bordo. Enfim, e um visual também com mudanças, paralamas mais ali alargados, né, as bitolas maiores, enfim, para ele ficar um pouquinho mais robusto e com uma cara mais de SUV, mas vai ter muita coisa aí compartilhada com o próprio C3. Produção em Porto Real, no Rio de Janeiro, e esse carro deve usar o motor 1.6 EC5 velho de guerra, com 113 cavalos com gasolina, 120 cavalos com etanol, câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6 marchas, porque a briga desse carro é com a Chevrolet Spin. Esse carro vem para brigar diretamente com a Chevrolet Spin. Então eu, Leonardo, não aposto que esse carro vai usar o motor 1.0 turbo de 130 cavalos da Fiat. Realmente acho que o foco dele vai ser mais em custo-benefício, mas quem sabe, né? Pode ser que a gente esteja errado, isso acontece. Preços devem ficar entre 100 mil e 140 mil reais. Número 8, já que estamos falando de Fiat, bora falar então da picape média, que a Fiat já confirmou que vai lançar no Brasil em 2023, e a gente já falou também sobre ela detalhadamente neste mesmo quadro que vem para a pista, e adivinha? Cardzinho aqui para você aqui em cima. Ela chega no segundo semestre e, na verdade, ela é uma Peugeot Landtrek, que inclusive chegou a ser confirmada para o Brasil como Peugeot Landtrek. Depois a Stellantis desistiu
desse projeto e resolveu lançar essa picape como uma picape da Fiat, porque vai ter mais apelo, porque vai ter mais volume, pode até ser que ela chegue depois com o Peugeot também, para complementar a gama, como acontece, por exemplo, com a Fiorino e com a Partner Rapide da Peugeot, que são o mesmo produto com dois emblemas diferentes. Enfim, essa picape, na verdade, deriva da Kaisen F70, que é uma picape chinesa da fabricante chinesa Changan, e a então PSA, que hoje pertence a Stellantis, fez ali, né, uma parceria para aproveitar esse projeto, e ele é montado em CKD no Uruguai, pelo menos por enquanto. Vai ser lançada, como eu falei, no segundo semestre de 2023. Vai ter muitos elementos ali do painel, enfim, interior de Peugeot mesmo. Só que o motor deve ser um motor de origem Fiat. A gente está falando de um 2.2 Multijet, que é uma evolução do motor 2.0 Multijet que a gente já conhece aqui no Brasil. Ele tem um deslocamento maior e tem mais potência. São 203 cavalos e quase 45 kg de torque. Afinal, precisa ser realmente uma picape com mais força para brigar nesse segmento da Hilux e da Ranger, como a gente vem falando. Preços também ali, né, na faixa de 250 a 350 mil reais. Na verdade, a gente precisa até ver como que a Fiat vai trabalhar essa picape, né? Eu acredito que vai ser só cabine dupla. A gente vai ter que ver aí como é que vão ser as questões de versão de trabalho, versões de topo mais para o varejo, o quanto a Fiat vai conseguir fazer render o caldo dessa picape. E já que a gente está falando de picape e de Stellantis, outro produto da Stellantis é a Ram 1200, que vai chegar também no segundo semestre de 2023. Acredito eu, no último trimestre. A produção vai ser em Goiânia, Pernambuco, junto lá do Jeep Renegade, do Jeep Compass, da Fiat Toro e do Jeep Commander, com quem essa picape vai compartilhar a plataforma. Isso é um negócio muito louco, porque a Ram 1200 não vai ter plataforma sobre chassi de longarina, como uma picape média comum, embora ela seja uma picape média. Ela vai ter plataforma monobloco, é a mesma plataforma da Toro, tanto que internamente o pessoal chama ela de Torona, porque ela vai ser uma Toro, só que mais robusta, vai ser maior, vai ser mais larga, vai ter uma carroceria específica para ela e porte de picape média para brigar com a Hilux mesmo, né? No caso com versões de topo, né, da Hilux, da S10, para ser uma picape mais premium mesmo, ali na faixa de 350 até 400 mil reais, que é onde essa picape deve atuar ali em termos de preço. E o motor, adivinha só, é o mesmo que eu falei da picape média da Fiat, o 2.2 Multijet, com 203 cavalos e 45 kgfm de torque, tração 4x4, câmbio automático de 9 marchas da ZF, enfim, e muita aposta aí em luxo, conforto e tudo mais para vender muito no mercado brasileiro. Os agroboy piram, não é mesmo? E décimo e último produto, Caoa Chery Omoda 5, um SUV coupé de porte médio que tem a mesma plataforma T1X do Tiggo 5X, do Tiggo 7, do Tiggo 8, é a mesma plataforma. No caso do Omoda 5, o porte é bem similar ao do Tiggo 7, né, um SUV mais compacto médio ali, obviamente com uma carroceria coupé um pouco mais baixa, uma pegada mais esportiva, um visual, um grade infinita, enfim, você está vendo aí na sua tela, é um carro que promete muito em termos de design. Ele chega em meados de 2023, vai ser produzido em Anápolis, Goiás, e vai trazer aquela motorização híbrida leve flex do Tiggo 7 Pro e do Tiggo 5X Pro. Então a gente está falando do motor 1.5 turbo flex, sem injeção direta, né? Um motor com injeção indireta de combustível. Ele é de ciclo Otto, só que ele tem aí o auxílio de um motor elétrico com uma bateria de 48 volts, que rende 10 cavalos a mais de potência e mais torque. Então a gente está falando aí de 160 cavalos de potência, 25,5 kg de torque, aliados a um câmbio CVT que simula 9 marchas, tração dianteira. Os preços devem ficar ali orbitando a faixa dos 200 mil reais. Então esses, meus queridos, minhas queridas, são os 10 principais lançamentos de 2023 na visão deste Hellis Mortal aqui. E agora você pode dizer se você concorda ou não aqui embaixo e diz quais carros
você acha que deveriam ter entrado na lista e esta figura aqui não colocou, tá bom? Porque eu quero saber muito o que você pensa a respeito desta lista. Te vejo no próximo que vem pra pista na semana que vem. Um abraço e hasta luego.